vai falar sobre exaustão materna na pandemia. Acompanha comigo o CVT, depois a gente vai conversar com a psicóloga. Os relatos pipocam pelas redes e especialistas confirmam: a quarentena está deixando as mães exaustas. Sem a rede de apoio que antes existia, sem escola e sem divisões sobre o que é tempo para si, para os outros e para o trabalho, a carga mental e a insistência da famosa frase "tenho que dar conta de tudo" traz sofrimento e pode até adoecer. A grande questão é: como sair desta sinuca de bico? Onde encontrar forças e energia para mudar essa situação? Há um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia para criar uma criança. É preciso retomar esta construção de pequenas aldeias, com outras mulheres, com mulheres mais velhas, avós, tias e amigas. Pequenos laços que irão dar a sensação de comunidade e de que as mulheres não estão sozinhas nesta jornada. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Vamos conversar sobre isso agora, no nosso Papo Reto. Olha que assunto muito interessante, coisa que a gente vem constatando porque a carga de trabalho tem dobrado justamente, principalmente em relação às mulheres, né? Mais uma vez as mulheres são aquelas que acabam assumindo tudo. Eu vou conversar e trazer esse assunto para a gente conversar com a doutora Paloma Vilhena. Ela é psicóloga clínica há 13 anos já, atende crianças, adolescentes, adultos, né, orientação dos pais, né, graduada pelo Mackenzie, especialista em psicoterapia infantil, né. Doutora Paloma Vilhena, seja bem-vinda, muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Obrigada, boa tarde. Agradeço o convite e a disponibilidade de falar desse assunto. Tenho certeza que muitas mães que estão assistindo vão se identificar, porque realmente tem um aumento da exaustão materna, né? Nessa pandemia, tudo se intensificou. Doutora, eu na verdade vou confessar, eu não tinha ligado ainda esse termo, exaustão materna. Aliás, nem conhecia exaustão materna. O que é essa exaustão materna? Dá para a gente mais ou menos intuir, mas o que pode configurar uma exaustão materna? É o cansaço que, além de físico, é mental, né? É a carga mental de ter que tomar decisões, de ter que pensar em tudo que tem a ver com a rotina da casa, do trabalho, da criança. E, além disso, na pandemia, não ter, como falou no vídeo, né? Não ter outros espaços para poder extravasar, para poder descansar, para poder recuperar as energias, né? Doutora, mas quando a gente fala de exaustão materna, a gente fala da exaustão da mãe, mas a gente não fala tanto da exaustão do pai. Há uma negligência e uma balança pesando errado aí, ou desequilibrada nessa criação dos filhos? Apesar de termos muitos avanços hoje em dia, né, historicamente, o cuidado dos filhos e o cuidado da casa ainda é visto como responsabilidade maior das mulheres, né? E aí o pai é aquela pessoa que ajuda. Mas, se tratando de crianças, tanto o pai como a mãe são igualmente responsáveis, e se tratando de uma casa, os dois adultos também são responsáveis pelo cuidado daquela casa, né? Com as mulheres trabalhando fora, esse serviço não é dividido de uma forma igual e as mulheres ficam mais sobrecarregadas. Quais os principais motivos dessa exaustão materna? Por que ela se intensifica na pandemia? Por causa do home office ou por quê? Isso, tem a questão do home office, então não tem mais separação entre casa e trabalho, todo dia é o mesmo ambiente, vendo as mesmas pessoas. Tem a questão do ensino online, onde muitas escolas até acabam cobrando que as mães auxiliem mais nas tarefas e mandam um recado para a mãe, né? Às vezes era muito comum na agenda da escola: mãe, veja isso, faça tal coisa. E tem um pai ali também, né? É verdade. Então as mães têm que trabalhar, têm que cuidar da casa, têm que cuidar dos filhos, têm que ser professoras e não tem um tempo para si mesma, né? E a cobrança é muito diferente para as mães e para os pais, né? Aquelas falas do tipo: cadê a mãe dessa criança? Sua mãe não te deu educação, né? E ninguém fala do pai, né? E aí essa coisa de ajuda e responsabilidade, quem ajuda
tio, avó, quem faz os cuidados, quem ajuda a lavar uma louça é uma visita, né? Então, assim, o pai, ele tem que se responsabilizar e não apenas ajudar. Tomar iniciativa, comprar o material, olhar a agenda da criança, ajudar a estudar para a prova, isso que se configura a carga mental também. Toda essa preocupação que a mãe toma à frente de ter que olhar os pequenos detalhes, que é esse trabalho invisível, né? Doutora, a senhora, vou fazer uma pergunta como psicólogo, alguém que atende. A senhora acha que isso é uma carga imposta às mães ou as mães já trazem isso com a questão da maternidade? Elas vão em busca disso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que responder por aí. Como que a senhora acha isso? São as duas coisas, né? É uma coisa que é cultural, mas também as mulheres, elas às vezes acabam tomando para si, como isso é responsabilidade minha, eu sei fazer melhor e eu não vou dividir, não vou pedir ajuda, porque se eu não fizer isso direito, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa mulher. Então as mulheres também têm que se posicionar e aprender a delegar as tarefas, pedir ajuda, falar o que precisa. A divisão de tarefas seria uma saída para isso? Divisão de tarefas em casa seria uma saída? Sim, uma sugestão que eu dou é o casal sentar e listar todas as coisas que devem ser feitas, no mínimo detalhes, e ver quem tem mais afinidade, quem tem mais disponibilidade de tempo, né? Cada casal, cada família vai ser de um jeito, então precisa ver o que faz sentido naquela família, o que cabe naquela relação. Se um, às vezes, tem uma carga maior de trabalho, o outro pode se ocupar mais das tarefas de casa e das crianças. Então, isso vai, independente de ser homem ou mulher, né? Isso tem que ver o que cabe para cada família, mas o diálogo e essa divisão é muito importante. Doutora, eu quero falar mais com a senhora, eu vou só conversar com a Simone, já vou voltar. A conversa está muito interessante, porque isso é que a gente faz. O que ela lembrou, né? Parece que as crianças só têm mãe. Olha a mãe dessa criança, manda recadinho para a mãe. Estou conversando agora aqui, ó, nós estamos com a doutora Paloma Vilhena, a gente está falando sobre exaustão materna, coisa que, de repente, eu nem tinha parado para pensar e existe. E a gente estava conversando justamente sobre essa divisão de tarefas, se seria importante. Agora eu pergunto para a senhora, doutora, as crianças também acabam sofrendo com essa exaustão materna? Porque, claro, quem sofre mais é a mulher que está ali com um monte de coisa para fazer, né? Mas a criança, ela acaba sofrendo também? Sim, porque a criança, ela acaba sendo um radar do ambiente, né? Ela percebe tudo que os adultos em volta estão sentindo, estão vivendo. Só que ela não tem ainda a maturidade cognitiva e emocional para entender aquilo. Então, é comum que a criança demande mais ainda, fique mais inquieta quando os pais estão estressados, né? No vídeo inicial falou que precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? E eu concordo totalmente com isso. Toda a sociedade deve olhar, considerar que a criança é um ser importante, que a criança faz barulho, dá trabalho e precisa cuidar delas, né? Para não sobrecarregar uma pessoa só. Mas, doutora, eu vou falar, eu vou trazer uma questão aqui, porque eu acho que pode até parecer um pouco injusto, de repente, que a gente faz com muitos avós, porque, de repente, eu sei que é importante a divisão de tarefas, mas também não seria muito certo eu apresentar para os avós toda uma carga de trabalho, sendo que nesse período da idade, nessa idade que os avós têm, eles têm mais é que aproveitar o tempo deles, né? E tem muito disso, né? De repente, os pais aí largam e os filhos são criados praticamente com os avós. Eu não sei se não seria tão justo, eu acho que uma divisão de tarefas seria melhor, né? Os avós, eles acabam sendo a rede de apoio, só que o que acontece nessa pandemia, não é possível encontrar as pessoas, não é seguro. Então, as mães também perderam essa rede de apoio, que são os avós, né? Então, a dificuldade de encontrar outras redes de apoio. Isso eu estou falando das mães que têm o privilégio de conseguir trabalhar em casa, porque tem as mães também que têm que trabalhar fora de casa e não tem quem deixar as crianças. E aí fica mais difícil ainda, né? Não tem um momento de respiro, de descanso. Então, é muito importante que tenha essa parceria entre o casal e tentem achar soluções, né? Quando eu trabalho com atendimento infantil, orientação de pais, eu vou pensar junto com a família soluções possíveis para aquela família, com quais pessoas ela pode contar.
Doutora, na quarentena, o que tem pesado mais para as mães, assim, em relação aos filhos? O que é que de repente deixa mais exaustiva essa tarefa? Criança demanda muito, tem muita energia e dentro de casa elas... se é difícil para nós adultos ficarmos em casa, sem ter uma previsão de um retorno presencial seguro, imagina para uma criança, né? Então elas têm muita energia para gastar e fica essa coisa, abre, fecha, às vezes é possível levar uma criança no parque, às vezes não, e as crianças estão crescendo, querem gastar energia, e aí as mães têm que lidar com tudo isso e não tem um tempo para si mesma, também para descansar, para pensar, para cuidar de si, para ficar sozinha, né? Tem o tempo todo alguém ali exigindo atenção, exigindo cuidados. Doutora, isso fica sobrecarregando. Eu sei que às vezes a gente quer chegar para psicólogo, para o médico e querer uma ajuda, praticamente uma pílula mágica que aconteça. Mas eu me atrevo a perguntar para a senhora, qual seria a saída então, de repente, para que a gente não chegasse nesse ponto das mães de repente estarem a essa exaustão completa? Qual seria a saída mesmo para isso? Acho que a saída é esse entendimento de que todo mundo é responsável pela criação das crianças, então as empresas têm que repensar como que elas lidam com as mães que estão fazendo home office, a compreensão delas, as escolas têm que repensar o que elas estão exigindo das mães, também incluir os pais, né? Então, campanha de Dia das Mães, é importante, claro, ganhar presentes, ganhar flores, mas também é importante ajudar, se envolver, se responsabilizar, todo esse envolvimento, né? Doutora Paloma Vilhena, muito obrigado. Eu acho interessante a senhora ter trazido e despertado para nós essa questão da exaustão materna. Muito bom, muito bom. Gostei muito. Eu vou passar os contatos da doutora Paloma. Ela está no Instagram, atenção, @PalomaVilhena_, é assim, né? @PalomaVilhena_. Ou então você pode entrar em contato agora com ela pelo celular 0 operadora 11 98636-2974. 98636-2974. Isso é muito importante, principalmente as mães precisam aí se resguardar e para de repente não entrar depois numa depressão, alguma coisa. Muito obrigado, doutora, obrigado mesmo. Obrigado pela sua presença aqui com a gente na Rede Vida, viu? Obrigada, agradeço muito e queria pedir para mandar um beijo para minha mãe, que é Dia das Mães, ela está assistindo. Claro! A mulher mais importante da minha vida, responsável por tudo que eu sou pessoalmente e profissionalmente. Como é o nome da sua mãe? Marilda. Dona Marilda, um beijo para a senhora, Deus abençoe a senhora. Olha, Deus abençoe muito nesse Dia das Mães e sempre, viu? Que beleza, Ale.